Boa noite, gente. Queria começar agradecendo a Isa, a Flit, pelo convite, pela honra de conversar aqui com esse escritor sensacional, que nos dá tantas belezas, José Eduardo Agualusa. Boa tarde. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Queria também agradecer à organização da Flit, ao Igor, à minha editora, Isa Pessoa. Vocês sabem que editora é como mãe dos filhos, mesmo depois do divórcio, continua sendo editora. E eu gosto muito da Isa. Onde é que ela está? Está aqui. À Cristina. E, sobretudo, a vocês, aos leitores. Os livros não existem sem vocês. Eu tenho sempre dificuldade em falar de um livro novo. Acho que agora vamos falar um pouquinho do novo livro, que se chama Mestre dos Batuques. E ainda tenho dificuldade, porque estou na estrada a fazer estas apresentações do livro. Comecei por Portugal, agora estou aqui no Brasil, mas ainda estou há relativamente pouco tempo, ainda não ouvi os leitores falarem sobre o livro, e são os leitores que me explicam sobre o que que são os livros, porque realmente são os leitores que fazem os livros, que tornam os livros vivos. Então, muito obrigado a vocês. Antes de começar, antes da gente mergulhar no livro, eu queria começar falando da sua coluna de hoje no jornal O Globo, Enxergar na Escuridão. Jornalista quer sempre começar assim pela notícia, né? E hoje você fala sobre... Você é um escritor que pensa o mundo, a política do mundo, está sempre falando disso nas suas crônicas. E hoje você diz, você analisa a vitória de Trump e você diz: ainda não é o fim do mundo. Calma, é apenas o começo, o princípio do fim. Você que vive pensando sobre, né, a nossa política, o que acontece com o mundo, e olha o mundo lá da África, de onde você vive mais, está lá em Moçambique, qual é a maior ameaça para você? É possível salvar as democracias? Bem, eu devo dizer que gostaria de não ter de escrever sobre o Trump nunca mais, mas, infelizmente, acho que vou ter que escrever ainda algumas vezes, não é? Felizmente para todos nós. Também queria pedir desculpa por esta crónica, que é um pouco sombria, mas são tempos sombrios, realmente, não é? Eu acho que a democracia já estava em recuo. São números, não é a minha opinião. São números. A democracia está a recuar, está-se a degradar em muitos países, está em processo de degradação. E isso são más notícias, naturalmente. A pergunta é como fazer para salvar a democracia? Grande pergunta. Hein? Desculpe. É uma pergunta difícil. Eu acho que começa na informação. Creio que a degradação da democracia no mundo tem um pouco a ver com a informação. As novas tecnologias deram-nos a todos a ilusão de que o conhecimento se estava a democratizar. E é verdade, há uma democratização do conhecimento. O facto de hoje, através da internet, um menino, por exemplo, no interior de Angola, vamos dizer, na minha cidade, no Ambo, poder ter acesso a todos os jornais do mundo, é um privilégio, é uma coisa boa, não é? Infelizmente, eu acho que a internet também democratizou a estupidez. Deu voz à estupidez. E vivemos, sobretudo, numa época de estupidez, de profunda estupidez. Eu acho que a única maneira de lutar contra isso é melhorando a informação. Então, creio que eu venho de um tempo onde a imprensa escrita tinha muita força, onde, bem, eu, muito pequeno, já lia jornais. E os jornais não são apenas notícia, não é? O bom jornal tem também reflexão, tem análise. E eu acho que hoje em dia eu tenho 3 filhos, de 27, 20 e agora uma menina de 6. A menina de 6 não conta ainda, mas os mais velhos não leem jornais e isso é quase generalizado nesta geração. Eu acho que isso pode estar dificultando a compreensão das notícias e a análise, a profundidade. Isso
facilidade com que as pessoas veem, as notícias circulam, as pessoas só leem a manchete, não leem o artigo que está em baixo sequer. E tiram conclusões a partir daí. Então acho que isso é muito mau, de facto. Eu acho que temos que pensar num regresso, numa maneira de fazer com que as pessoas voltem a ler jornais, se não for em papel, online, mas que voltem a ler jornais. Temos que lutar pelo regresso do jornalismo a sério, do bom jornalismo. Ainda nessa crônica, você diz que quer aproveitar esses últimos dias, meses ou anos para reler essa de Queiroz, Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques. O nosso escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior faz uma sugestão parecida. Ele diz: vamos nos exilar na arte, na literatura, nos corações de quem sonha com um mundo livre, equânime e de paz. Como é que a arte pode ajudar, a literatura pode ajudar? Mas a gente precisa agir também, não é? Mas ler também é agir, não é? E é agir de uma forma bastante veemente, não é? Eu tenho esta convicção absoluta de que a literatura nos ajuda a aproximar dos outros. Não é? Tenho esta convicção de que a literatura, a ficção em particular, fortalece o músculo da empatia, porque nos coloca no lugar do outro. Não é? Esse é o exercício da leitura. É o mesmo exercício que o escritor faz, mas é o exercício do leitor. Não é? O leitor, quando abre um livro, quando começa a ler, é convidado a vestir outras peles, não é? A assumir outros corpos, outros destinos, outras nacionalidades, outros pensamentos. E isso é um exercício que realmente nos aproxima do outro. Então pode ser que eu esteja sendo demasiado otimista em relação a isso, mas continuo a acreditar nisto, continuo a acreditar que a boa ficção nos aproxima do outro. E, portanto, ler, há bocado alguém leu um texto meu, dizendo que o riso é revolucionário. Nesse sentido, também ler é revolucionário, porque, porque, sobretudo nestes tempos que vivemos, é um ato de resistência, esse encontro, essa destruição, porque nós vivemos num tempo de construção de muros. Então, ler é destruir os muros. Eu acho que toda a vida escrevi para destruir muros. Ler é destruir muros. Lindo. Então, vamos lá ao mestre dos batuques. Por meio da investigação da história de amor dos avós da narradora, Leila, né, você revisita a história de Angola em busca da identidade coletiva do país. Repassa episódios turbulentos da formação do país, revela crimes, contradições do processo português no continente africano. Vi você dizer por aí que é um falso romance histórico. Por quê? Bem, em primeiro lugar, talvez dizer Angola é um país extremamente complexo. Enfim, todos os países são complexos. Talvez menos o Uruguai, não? Não sei. Mas Angola, em particular, é um país muito complexo. E eu me debruço neste livro numa pequena fração de Angola, que é o Planalto Central de Angola, de onde eu sou originário, não é? A colonização do interior de Angola foi muito diferente da colonização das cidades do litoral, como aqui, aliás, não é? Quer dizer, as cidades do litoral, Luanda ou Benguela, são cidades mais antigas do que qualquer cidade norte-americana. Portanto, tem uma cultura antiga, urbana, uma cultura mestiça também, não é? Euro-africana, se quisermos. No interior não foi assim. Ali no Planalto Central, por exemplo, os reinos africanos que estavam presentes permaneceram independentes até ao início do século XX. Eu lembro, recentemente, comprei um mapa num alfarrabista, num sebo, um mapa da África de 1940, algo assim, e nesse mapa estão desenhadas as cidades todas ali. Então, a cidade no litoral está cheio de nomes. Esse litoral todo era ocupado por europeus, pela presença colonial. Mas no interior quase não tem nomes. Não é que não existissem povoações ali, não é que não existissem povos ali, é que esses povos, na verdade, não estavam sob domínio colonial europeu. Eram independentes. Então, não foi caso único para dizer que, realmente, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, os povos do interior
permaneceram independentes até muito tarde. E foi o caso do Planalto Central de Angola. O reino que me interessa mais é o reino do Bailundo, que existe até hoje. Aliás, o rei do Bailundo esteve há pouco tempo aqui no Brasil, eu li várias notícias. É um cara muito jovem, muito dinâmico. E eu pedi uma audiência, visitei o rei do Bailundo para escrever esse livro. Então, eu tinha este fascínio. A verdade, este livro nasce de um livro anterior. Eu passei 2 anos, 3 anos escrevendo uma biografia, nunca tinha escrito uma biografia, de um personagem muito interessante da política atual de Angola. Um antigo guerrilheiro que sobreviveu a tudo. Sobreviveu, por exemplo, a 2 quedas de avião durante a guerra. Numa das vezes o avião caiu, partiu ao meio, quebrou ao meio. Ele sobreviveu sem um arranhão. E sobreviveu a tentativas de linchamento, a tentativas de assassinato. É um sobrevivente, realmente. Me interessa muito essas figuras que não... É um homem que já podia ter sido presidente de Angola, mas não é. Isso o não ser é que me interessa mais, não é? Gosto dessa figura do perdedor, não é? Mas, enfim, esse homem é descendente direto de 2 reis do Planalto Central, deste reino ovimbundo. Então, eu passei 2 anos lendo muito sobre o reino do Bailundo, lendo jornais antigos, testemunhos de viajantes, tudo, não é? E acho que aquilo foi, de alguma forma, ficando dentro de mim. Então, aconteceu-me uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Normalmente, um romance surge, para mim, de uma forma muito simples, quer dizer, às vezes é um personagem, às vezes é uma frase. E depois, há pouco, também estava ouvindo a Carla falar sobre como os personagens empurram os livros, né, e nos forçam a ir atrás. Comigo é mesmo assim, eu acho que sou um escritor intuitivo. Mas com este livro não foi assim. Com este livro, eu estava fazendo uma viagem de trem em Portugal, cumprindo um pouco estas obrigações de encontrar os leitores, e de repente a história toda me caiu, sabe? De uma vez, né? De uma vez, uma coisa estranha, mas absolutamente assim. Não tinha a narradora me surgiu mais tarde. Mas o essencial da história, sim. Eu tinha andado a ler muito também sobre drogas sonoras, esta ideia de que há certas batidas que induzem estados de transe. E tudo isso se misturou. Então, a história caiu em mim. Se misturou, inclusive, com memórias suas, da sua casa antiga, que você ouvia os sons dos batuques ao longo, não era isso? Ao longo? Tendo nascido ali no Planalto, a minha cidade é uma cidade encravada, vamos dizer assim, na África profunda. É uma cidade jovem, como é Belo Horizonte, mas totalmente cercada pela África antiga, não é? E, portanto, sim, eu costumo dizer, a brincar, que também ouvíamos os leões, o que é verdade, porque o jardim zoológico ficava mesmo ao lado. Então, e sempre impressiona muito na Europa. Sempre deixa os europeus muito impressionados. Quando digo, eu ouvi os leões. Os leões. É verdade. Não estou mentindo, não. Mas aquela viagem te conectou com memórias ancestrais suas. Sim, ali. De certa forma, vamos dizer, com as paisagens, não é? Com as paisagens da minha infância, sim. Muito, muito bonito isso. E você conta ali, né, o romance tem características históricas, que é a sua especialidade, é repleto de ficção e realismo fantástico também, né? O realismo fantástico é sempre uma expressão, nós tropeçamos nele, e a maioria dos escritores africanos não está muito de acordo, não é? Não é por nada, é que aquilo que se chama fantástico, maravilhoso, faz parte da nossa realidade. Eu chamo o realismo africano, porque faz parte da nossa realidade. E não é tão diferente do que acontece no Brasil, se você for para as zonas rurais, não é? Para as populações indígenas, onde também não há não há uma fronteira, não há um muro. A magia acontece. Separando. Sim, quer dizer, isso que você chama fantástico está presente no cotidiano das pessoas, não é? Está presente. É verdade que está presente sempre, em todo lado, Aqui, certamente, haverá nesta sala pessoas que acreditam que um homem caminhava sobre a água e transformava o pão em vinho, a água em vinho, não é? Bem, isso é realismo fantástico também, não é?
mas as pessoas acreditam. Então, da mesma forma, numa cidade como Luanda, as pessoas prestam culto a uma entidade, a minha filha chama-se Kianda, porque Kianda é uma entidade das águas. E as pessoas até hoje prestam culto a essa entidade, convivem com ela, vivem com ela. Aliás, que nome lindo, Kianda Agualusa, né? Kianda Agualusa é o nome da minha filha. E a Agualusa tem graça, porque a Agualusa, você sabe, significa, é um termo antigo da marinharia, significa água iluminada. Não é? É uma corruptela de água luzente, água que luz, água lusa. Então, a minha mulher se chama Yara, porque os padrinhos eram brasileiros, estavam exilados em Moçambique. Havia muitos exilados moçambicanos, brasileiros em Moçambique, em determinada altura. E a nossa filha se chama Kianda. Eu costumo dizer um pouco a brincar que sou um quilamba, que é um intérprete de sereias. Que linda. Mas você conta uma história de Angola que a escola não conta, né? É uma outra história de Angola. Bem, não é a história de Angola, não é? Sim, é uma outra coisa. Sim. Porque para um brasileiro que não conhece a história de Angola, não vai perceber, provavelmente, mas para alguém que conhece, percebe que a minha história se afasta da história conhecida. Então, é uma história, vamos dizer, num outro universo. É uma história, é uma realidade paralela, não é a nossa realidade, é uma realidade paralela. Sim. Seu amigo e escritor moçambicano, Mia Couto, que assina a apresentação do livro, diz que o texto é construído sobre as ilusões que nos definem, raça, nação, cultura e gênero. Que reflexão que a gente pode fazer sobre isso? Melhor perguntar ao Mia, né? Não, devia ter perguntado a ele, né? Antes de vir para aqui. Sabe que nós escrevemos os livros, os nossos romances na mesma época, estivemos escrevendo juntos, trocando ideias, e é muito curioso porque os romances têm muitas semelhanças, não é? Em primeiro lugar, a própria época histórica, embora o meu livro seja narrado por uma mulher que está no presente, contando essa história, e essa história explica a si, vai explicar depois a atitude extrema que ela toma no final do livro e o conhecimento que ela tinha para poder tomar essa atitude. Mas o essencial da história é no início do século XX, não é? E o livro do Mia também, o romance do Mia também, nessa altura. E de uma forma, o romance do Mia é sobre o desaparecimento da escrita, ok? Mas de alguma maneira se aproxima muito do meu, da minha história. Então, porque os dois trabalham sobre essas questões de, mais do que de identidade ou de formação de identidade, são questões mais profundas ainda, eu acho, mais individuais. Também sobre a natureza dos saberes antigos, não é? No fundo, os dois exaltam esse conhecimento antigo, esse conhecimento ancestral, que muitas vezes você pode chamar magia, mas aquilo que nós chamamos magia é aquilo que a ciência não explicou ainda, muitas vezes, não é? Quer dizer, antigamente você tirava a casca do salgueiro, cozia aquela casca, fazia uma bebida, e com aquela bebida as pessoas deixavam de ter dor de cabeça, não é? E mais tarde, da casca do salgueiro, extraiu-se o ácido acetil salicílico, que é hoje a aspirina. Então as pessoas tomam aspirina, deixou de ser magia. Aquilo que era magia no passado passou a ser ciência. Então o meu livro lida muito com isso, não é? Porque a minha história é um pouco sobre isso. E o livro do Mia também, porque no livro do Mia, no fundo, o que sobrevive são os saberes tradicionais. Quando a escrita que nós conhecemos se extingue, o que sobrevive são as outras escritas, são os outros alfabetos, não é? É a mesma coisa. Eu lembro uma vez aqui no Brasil, fui a um festival literário muito divertido que passava num barco, decorria num barco que subia o Rio Negro. E em determinada altura a gente saía e tinha um senhor connosco, indígena, que saía connosco e explicava como é que podia-se fazer com o material que estava ali à volta. Para mim não, eram só árvores, não é? Na verdade, era um supermercado, porque estava lá tudo, não é? E aí ele fazia uma zarabatana, fazia uma seta, tinha o veneno do sapo ali. Ali, em questão de 10 minutos,
ele tinha feito uma zarabatana e, se quisesse, tinha morto um passarinho ou alguma coisa assim. Estava tudo à nossa volta, não é? Se eu tivesse sido deixado ali, eu morreria de fome. Porque eu não, era completamente ignorante, eu não dominava os códigos, eu não sabia o alfabeto da natureza. E ele sabia esse alfabeto secreto, que estava secreto para mim, para ele não. E é disso que fala o livro do Mia também, é de alguma forma disso que fala o meu livro, é desses outros alfabetos disso que nós não conseguimos ver, não é? Nós olhamos e não vemos, mas está lá. Mas 2 personagens do livro, o Jean Pinto, conhecedor das culturas... Ian Pinto, eu sei que... Ian Pinto, desculpa. Conhecedor das culturas africanas, o herói do romance, e Cavita, o mestre dos batuques, foi educado por missionários americanos e estudou na Europa. Eles 2 representam bastante um princípio da sua literatura e do pensamento político, do seu pensamento político, a defesa do diálogo entre as culturas, como antídoto ao ódio e à intolerância. É um pouco por aí? Sim, pode ser lido assim, não é? Quer dizer, em Angola tem essa convergência de culturas, não é? E talvez mais forte aqui do que aqui no Brasil ainda, não é? No sentido em que as nossas populações indígenas estão no poder, não é? E, portanto, não houve uma ruptura com o saber ancestral, não é? Com essa sabedoria ancestral. Não houve uma ruptura tão forte e, portanto, existe esse diálogo, existe e tem que existir, não é? E, portanto, eu reforço isso. Mas talvez seja algo que a África tem a ensinar ao mundo, não é? É como você pode ser extremamente moderno, recebendo tudo, e, ao mesmo tempo, não perder as suas origens. Você já morou em tantos lugares, né? Angola, Moçambique, Portugal, Brasil. O Brasil aparece no Mestre dos Batuques, né? Um dos personagens, o Ian Pinto, compra o livro dos Machado de Assis. O pai da Lucrécia recorda as modinhas brasileiras, lembrando do Rio. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o Brasil, as diferenças e semelhanças entre nós, os portugueses e os africanos, onde a gente se encontra, onde a gente se afasta. O Brasil também é um país extremamente complexo. Não há um Brasil, há uma enormidade, uma infinidade de Brasis, não é? Eu já em Angola costumo dizer há tantas formas, há 30 milhões de maneiras diferentes de ser angolano. E aqui no Brasil há 220 milhões de maneiras diferentes de ser brasileiro, não é? Cada brasileiro é brasileiro à sua maneira. Então, por exemplo, em relação à língua, também em Portugal sempre chama a atenção para isso, que é, não há nenhuma palavra do português de Portugal que em algum lado não se utilize no Brasil. O Brasil é imenso. E no que diz respeito à língua, você nem consegue entender a história da língua portuguesa se não compreender o mínimo das diferentes variedades da língua portuguesa no Brasil. Por isso me irrita tanto em Portugal isso que você encontra hoje, essa resistência ao português do Brasil, que volta e meia... Isso é xenofobia. Pois né? é, mas não é xenofobia, é pura estupidez. Porque... Não é pura estupidez, porque a pessoa que não ama o português do Brasil nas suas variedades, não ama o português, não ama a língua portuguesa, não conhece a língua portuguesa. A língua portuguesa é isto que se fala em todos esses lugares e que resiste em todos esses lugares, em todas essas geografias, que se enriquece, que se enriquece. Mas não é só enriquecer, quer dizer, você tem palavras vivas na língua portuguesa que estão vivas na língua portuguesa por causa do Brasil, que estão vivas na língua portuguesa por causa do crioulo de Cabo Verde ou da Guiné-Bissau, porque já desapareceram em Portugal. Em Portugal morreram, mas elas continuam vivas. Portanto, a vida da língua portuguesa, o facto da língua portuguesa ser uma língua viva e dinâmica, deve a todos os outros povos que falam a nossa língua. Então, não respondi à pergunta, acho eu, não? Mas não, foi para o outro lado. Sobre como as nossas relações, né? Onde é que a gente se encontra e onde a gente se afasta. Então, a gente se encontra em todo lado, não é? Quer dizer, na língua, sim, com certeza, nas diferentes maneiras de falar a língua, nessa experiência que um brasileiro tem também, se for a Portugal ou se for a Angola, não é? De encontrar palavras do seu território, da sua região, que não se falam noutras regiões do Brasil. E na história, quer dizer, a história de Angola correu colada à história do Brasil diretamente até aos finais
do século XIX, não é? Um país foi formando o outro. O Brasil não existiria sem Angola, mas Angola também não seria o que é hoje sem a presença brasileira, não é? Nós tivemos pelo menos uma cidade fundada por brasileiros e tivemos um sem número de governadores, de padres, etc., brasileiros, não é? Eu gosto sempre de contar essa história que está na Rainha Ginga, quando os holandeses tomaram Luanda. Primeiro os holandeses tomaram Luanda a partir de Pernambuco, não é? Deixando Pernambuco, levando já guerreiros indígenas, por exemplo. E quem foi combater a presença, quem foi combater esses holandeses, foi uma armada brasileira que saiu do Rio de Janeiro, levando soldados negros do Henrique Dias e soldados indígenas do Felipe Camarão. Então você teve soldados indígenas, guerreiros indígenas, combatendo em Angola. Provavelmente muitos ficaram em Angola, se não todos. Então são ligações muitíssimo mais complexas, interessantes e profundas do que aquilo que você aprende nos livros de história, não é? Uma pena, os livros de história deviam ser mais romanescos. Você falou, né, de como o Brasil é grande, como a gente fala em cada lugar de um jeito. Como é isso para um escritor? Você vai para a Bahia, você vai para Minas, você vai para tantos lugares do Brasil e ouve tantos sotaques diferentes. Como é que isso entra na sua literatura, entra nos seus ouvidos? Entra. A minha língua é essa língua global, não é o português de Angola. É muito mais do que o português de Angola. É esse português em todas as suas variedades, em toda a sua riqueza. Inclusive ao longo do tempo, não é? Na Rainha Ginga, por exemplo, me divertiu imenso ressuscitar palavras mortas, não é? Palavras da língua portuguesa que estavam mortas e criar, inclusive, alguns neologismos que passam por palavras antigas. Muito divertido, não é? Todo esse processo. Então, o português me interessa não só na linha do tempo, mas também na forma como se afeiçoou as geografias tão diferentes e permanece nelas. Seu avô paterno era carioca, né? Você vinha com a família visitá-lo, sua mãe, professora de português. A família ia a Angola visitar. Sim. Eu só vinha ao Brasil pela primeira vez já adulto. Adulto, sim, grande. E como sim. é que foi esse impacto? E também tem uma coisa da sua mãe ser professora, era professora de português e francês, e encenou Morte e Vida Severina. E ali você começou a ter esse contato com a música do Chico Buarque. Né? E mais tarde, eu vi você dizendo que teve o despertar sexual através da literatura do Jorge Amado. Mais tarde não, mais cedo. Isso foi antes. Isso foi antes. Eu li Jorge Amado antes. 12, né? Não, mas li Jorge Amado antes, de facto, não é? E Jorge Amado foi muito importante para mim, por todos. Não, porque o primeiro livro que eu li foi Teresa Batista, Cansada de Guerra, não é? Aquilo povoou seu imaginário. Aquilo povoou o meu imaginário, me fez ler o resto, não é? Me interessei, fui ler tudo de Jorge Amado e acho que a partir daí me interessei pela literatura brasileira também. Então, minha primeira viagem foi porque eu queria ir a Salvador, queria conhecer Salvador, não é? E não foi um encontro, foi um reencontro, porque eu já conhecia dos livros, né? Já tinha lido muito, já conhecia a música, então já conhecia o cinema. Então não foi exatamente como um encontro, assim, uma descoberta, não, foi uma redescoberta. Mas aí você concretizou o mundo que você já tinha imaginado, né? Sim, não foi assim, não foi nenhum choque, não, de realidade, de eu ter encontrado outro Brasil. Encontrei outro Brasil mais tarde, não é? Mais tarde. As minhas primeiras impressões do Brasil foi um deslumbramento, foi um reconhecimento, sim. Em Olinda você morou. Morei em Olinda e morei no Rio. Uhum. E o que mais te marcou em Olinda e no Rio, assim? Sabe, Pernambuco tem uma cultura toda ela muito especial, é um outro universo. Por isso eu falei, você tem muitos Brasis, porque o que existe em Pernambuco só existe em Pernambuco, não é? Há uma maneira pernambucana de ser que é só ali mesmo, não é? E o que eu me lembro melhor, evidentemente, são os amigos, não é? Eu criei amigos, fiz amigos, tenho amigos em Pernambuco. E me reconheço em muitas das expressões culturais de Pernambuco, não é? Olinda
o que me interessou, talvez, assim, inicialmente em Olinda, é que Olinda se parecia muito com as cidades angolanas, com as cidades antigas de Angola, não é? Havia muitas semelhanças. Então, arquitetura. A arquitetura, as pessoas também no Rio, não é? Quer dizer, até os gestos, a maneira de se mover das pessoas é a mesma, não é só a culinária, não são só as coisas óbvias. Às vezes a maneira de exprimir, os sentimentos, tudo é muito parecido, sim. Queria que você falasse um pouquinho desse seu lado fotógrafo, né? Você acabou de abrir uma exposição de fotos, Gramática do Instante e do Infinito no Rio. A mostra já passou por Maputo, Lisboa, vários outros lugares. Como é que a fotografia te ajuda na literatura? Você parte daqueles registros para poder escrever? Ela te ajuda a memorizar a coisa, depois recorrer àquelas imagens? Como é isso? Bem, não sou fotógrafo, tenho até medo. Embora seu Instagram, até hoje, mas não, dizia até hoje fotógrafo. não, porque nós corrigimos juntos. Ela me chamou a atenção, é uma coisa recente, aquilo é perigosíssimo. Falar no Instagram dele, fotógrafo. Mas eu acho que aquilo é automático, não sei como faz, alguém fez aquilo, não fui eu. E corrigimos isso hoje, felizmente. Juntos. Isso. Então, não sou fotógrafo, eu sou, no máximo, um escritor que usa a fotografia como recurso, não é, como ferramenta, porque às vezes ferramenta mesmo para me recordar de certos ambientes e como outra forma de contar histórias, não é mais do que isso. Como é o seu processo de escrita? Você falou, você parte às vezes de uma palavra. O que eu disse antes, eu acho que há de haver mais, mas duas classes essencialmente de escritores, não é? O escritor intuitivo, não é? E os outros escritores, os deprimidos, que sofrem quando escrevem, porque evidentemente estão a trabalhar realmente, não é? Trabalho vem de tripalium, não é? Que era um instrumento de tortura. Então, o escritor que já sabe tudo, já tem a história toda na cabeça, quando começa a escrever, aquilo é trabalho, é sofrimento. Você sofre muito? Não, porque eu sou intuitivo, então eu estou na margem dos escritores felizes. Não, eu escrevo porque quero saber como termina a história, sei como ela começa, quero saber como ela termina, não é? Como a mesma coisa que ler um livro. Então sou ali, o meu trabalho, nem trabalho lá, a minha alegria é acolher os personagens, não é? Receber os personagens e depois eles me ajudam a construir a história ou sou eu que os ajudo a encontrar o caminho para essa história, não é? Então é um processo muito mágico, até hoje não mudou nada, é exatamente o mesmo deslumbramento do início, a mesma surpresa. Acho que aquilo que eu procuro, o que me atrai mais, aquilo que me agrada é a surpresa, não é? Surpresa. Essa coisa da gente não saber e descobrir, não é? E em determinada altura aquelas histórias todas começam a fazer sentido, a ligar-se umas às outras e de repente é isso, tudo faz sentido. Isso é exatamente como no princípio, e é completamente intuitivo. Eu não sei se contei a você que eu fiz com o Mia uma oficina de criação literária, a gente chamou Oficina Xamânica de Escrita Criativa. Brincando com essa ideia de que o que nós fazemos é por intuição, portanto, é tentando descobrir, não é? Indo, adivinhando, não é? E é bom isso, acho que a intuição faz tanta falta hoje, não é? Trabalhar a intuição. Há pouco estávamos a falar de inteligência artificial. O que a inteligência artificial não tem é intuição. Não é? Nem sentimento. Intuição é sentimento. Pouco a mesma coisa, exatamente. É do mesmo departamento, pelo menos, não? Então, é isso que nos torna humanos, é a intuição. Queria te ouvir um pouco, eu já vi você falando que a literatura é o desafio, o exercício da alteridade, né? E que queria te ouvir um pouco sobre essa coisa da legitimidade de escritores abordarem experiências que não viveram. Eu já ouvi você dizer isso, que você se opõe um pouco a essa ideia do lugar de fala, assim, né? Você já se sentiu questionado por ser um autor branco, descendente de europeus, a escrever sobre a história de um país africano, por mais que você seja africano? Que pensamento você tem sobre isso? Não, já respondi a isso várias vezes. O escritor sabe.
O escritor é uma entidade plural. O escritor é uma entidade múltipla. O escritor não é uma pessoa com uma raça, não é uma raça. Mas eu próprio também não me vejo como uma raça ou como... Não, sou uma outra coisa. Somos todos, muito mais do que isso. Não é? Porque quando você olha uma pessoa suficientemente de perto, você vai encontrar a humanidade inteira dentro dessa pessoa. E, no fundo, o escritor é isso, não é? O escritor tem que saber ser isso tudo. Se um escritor... Quer dizer, se um cara me disser, olha, sou um escritor branco, eu sei que ele não é um escritor. Não é. Porque ele tem que saber ser tudo. Um escritor tem que saber ser tudo. Tem que ter encontrar dentro de si a humanidade inteira. Tem que saber ser mulher. Então, não tem divisão essa. Eu sou mulher enquanto escrevo. Não é? Eu gosto de contar uma história que se passou com o Mia. O Mia tinha escrito um dos seus livros que está publicado no Brasil com outro título. Portanto, eu não sei, nunca me lembro, porque em português é Jesus Além, e depois acho que, com medo de irritar os evangélicos, eles mudaram o nome para outro título qualquer. Antes de Nascer o Mundo, né? Que é um belo título. E aí o Mia conta, neste livro tem um homem que foge para longe, não é? E se isola com a família. E ele conta que tinha terminado de escrever o livro e viajou como biólogo para o interior e encontrou um homem que era pisteiro. E o homem disse que, então, na altura, comentou que era cego, o que já era estranho, porque pisteiro é um cara que segue as pistas dos bichos. Não é? Rastreador, não sei como se chama aqui. E aí, o homem disse, entre na altura, comentou, sou cego. E o Mia, naquela noite, encontrou a escrever. E estranhou, disse, mas você disse que era cego? Já tinha achado estranho ele ser pisteiro. E ele disse uma frase incrível, que é uma frase que já estava no livro do Mia. Que é... Xamânico. Xamânico. Que é só não sou cego enquanto escrevo. E isso é a essência do escritor, no fundo, né? Essa coisa, realmente o escritor tem que saber ser tudo, não é? Esse é o papel do escritor, isso é que se pede da escrita. E dialoga um pouquinho com aquela reflexão do Mia, dizendo que raça, gênero, tudo é uma ilusão. Eu acho que cada vez mais, em África, eu fiz agora um roteiro, não agora, mas agora está saindo o filme, falámos também sobre o filme, chama-se Os Papéis do Inglês, sobre um grande poeta angolano, Rui Duarte de Carvalho. Que tem argumento e seu. O Rui, que tem argumento meu. E o Rui chamava-se a si próprio um neo-animista. Você sabe o que é um animista? Animistas, que é a religião tradicional africana, no fundo, não é? São pessoas que acreditam, no fundo é relativamente simples e extremamente complexo, e muito, muito atual, que acreditam que nós, os espíritos, estão em toda a parte, ok? E comunicam connosco. E não há essa coisa, não há muros, não há fronteiras. Então não há fronteiras, não é só entre homem e mulher, não é só entre branco e preto, não é só entre chinês ou indiano, não, é muito mais do que isso. Não há fronteiras entre nada, quer dizer, você pode transitar de um homem para a planta, de uma pessoa para a planta, de uma pessoa para um animal. Tudo, é tudo, não é? E nós somos parte desse grande espírito universal. Isso o Rui brincava um pouco com isso, até escreveu um decálogo animista, do neo-animismo, porque ele reivindicava uma atualização do pensamento animista. E eu sempre que li o Rui, nessa altura, e conversando com ele, eu também sempre me senti um neo-animista, no sentido que se eu acredito em alguma coisa, acredito nisso, acredito que somos parte de um todo, todos nós, não é? De um grande espírito universal. Então não há... A gente cria essas fronteiras, não existem. Não existem. Difícil ser mulher, perguntam-me também, ainda há pouco tempo, também na televisão, me lembraram uma frase de uma senhora que me disse: você merecia ser mulher, que é um elogio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, que é isso, não é? Quer dizer, você, quando escreve como mulher, só tem que tentar encontrar o meu lado mulher,
não é? Todos temos. Todos somos tudo. Então a mim me incomoda tanto esse clima de divisão que se criou, né? Essa coisa de dividir as pessoas hoje, que realmente não faz sentido quando a gente pensa. Falando sobre mulher, falando sobre, na verdade, sua filha que anda, que é a coisa mais linda, as reflexões que ela traz. É neoanimista total. Ela traz reflexões que te provocam a pensar, repensar a vida, né? Olhar de novo para coisas que a gente aprende, a gente perde o olhar de se assombrar, né? Esse jeito de se assombrar que a gente tem quando criança e depois vai perdendo. Mas você já era pai de outros 2, né, mais velhos, como você falou, mas eu queria saber um pouquinho como essa espécie de segunda paternidade, mais tardia, e de uma menina, né, com você bem mais velho, diante de todas essas questões que nós, mulheres, estamos enfrentando e colocando no jogo para os homens pensarem também, como tudo vira um filtro para você construir uma outra relação com essa criança. Como é que ela faz você pensar, repensar esse mundo misógino, patriarcal? Olha, em primeiro lugar tem isso. As crianças nos ajudam a ver aquilo que é evidente, mas que a gente deixou de ver, não é? Acho que atravessar os anos tem esse efeito secundário de criar uma certa cegueira. A gente deixa de ver aquilo que é evidente, não é? Posso contar aqui uma história com a minha outra filha, mas quando ela tinha a idade desta, mais nova até, uma vez uma senhora em Lisboa, na rua, olhou a menina tinha um cabelo afro, assim, muito bonito, e perguntou a ela, que linda menina, de que raça é que tu és? E a menina olhou para ela, para a senhora espantadíssima, não compreendeu a pergunta. A senhora tentou corrigir a pergunta, errando ainda mais, perguntando, não, de que cor é que tu és? E ela disse, olha, tu não vês que eu sou uma menina? As meninas têm muitas cores. Vê, o meu lábio é vermelho, a minha língua é vermelha, o meu dente é branco, meu cabelo é castanho. Então, tenho muitas cores. E é absolutamente evidente, não é? Como é que a gente não vê aquilo que está diante dos olhos? Então, as crianças nos ajudam a ver o evidente, em primeiro lugar, não é? Segundo, nos atualizam, nos colocam no presente. Porque a tendência, muitas vezes, também isto de ir atravessando os anos, é você ficar preso a outros tempos. Todos os tempos vivem dentro de nós. Todos. Mas, às vezes, você se distrai do presente. Do presente, do hoje, não é? E uma criança com 6 anos, ela te puxa para o hoje. Isso é bom. É uma âncora no presente. Mas você pensa sobre criar uma mulher hoje? Façam filhos. Depois dos 60. Será? O mundo não vai acabar? O mundo não vai acabar? Eu acho que vai acabar se a gente não fizer filhos, né? Com certeza. E se a gente não fizer filhos que sejam criativos, que saibam resistir, não é? Eu acho que é isso. A única forma de... Nós estamos atravessando um tempo de grandes mudanças. É isso que assusta as pessoas. Mas a única forma, de facto, de vencer isto, eu acho que não se vence o ódio, vou parecer um pouco naif, mas realmente não se vence o ódio com ódio, não se vence o rancor com rancor. Só se vence com amor, não é? Não se vence de outra forma. E as crianças nos ajudam nisso também, nessa tarefa. Você já respondeu um pouquinho, mas eu queria aprofundar mais isso. É, de fato, a Kianda que suscita essas questões que você traz? Ou você também está fazendo esses questionamentos sobre o mundo atual e também usa um pouquinho ela para dar um charme, essas artimanhas de escritor? Não, eu acho que qualquer criança, sabe? Qualquer criança realmente, quando você se coloca diante dela, não é? De forma humilde e conversa com ela, não é? Ela realmente, qualquer criança te ajuda a fazer isso, qualquer uma te ajuda a fazer esse trabalho de devolver a vista, não é? De devolver a visão, a capacidade de ver. E é lindo porque... Nas coisas mais simples, porque repara, a criança está olhando o mundo pela primeira vez. Alguns poetas, alguns escritores conseguem fazer isso, não é? Sempre lembro o Gonçalo Tavares, um grande escritor português, tem essa coisa. Ele olha o mundo como se fosse uma criança. Então, ele vê uma palavra
e ele vai atrás do significado da palavra, quer dizer, daquilo do brilho da palavra, não é? E de repente a gente está a ver aquela palavra, não é assim? E alguns poetas têm isso também, e as crianças têm isso, não é? Elas olham tudo pela primeira vez e, portanto, conseguem olhar o que está ali, de verdade, aquilo que está ali. E isso é fantástico. E como você faz, assim, dentro de você, para não tolir? Porque você tem uma outra crônica que você fala, abrir a porta para minha filha é como abrir a porta para um arco-íris, né? Como educar um arco-íris? Como educar um rio? Né? Como você não tolir aquela criancice toda, mas também trazer um pouco do mundo real? Como balançar essas coisas, um pouco da educação? Olha, nós conversamos com ela sobre tudo. Não, a gente não esconde nada. Se ela faz uma pergunta, nós tentamos responder de forma honesta, dentro daquilo que sabemos. Porque também, quando eu não sei, eu digo, olha, filha, não sei, vou tentar saber. Vou tentar me informar, não consigo responder agora à tua pergunta. Também tem isso, né? Elas nos obrigam a questionar e a estudar. A estudar. Mas eu acho que a palavra talvez seja respeito, não é? Você tem que respeitar aquele ser que está ali, não é? Em Angola tem essa ideia, falando de neoanimismo, de que há espíritos muito antigos, não é? Os Dikulundundo. Você encontra espíritos antigos em crianças, não é? Às vezes são esses espíritos antigos falando, não é? Então você tem que ter respeito, respeitar a criança. Eu ia te perguntar sobre a vida que me parecia um pouco idílica, a sua vida lá em Moçambique, nadando, levando ela na escola, vendo aqueles barcos, mas a situação por lá não anda bem, né? Está quente. Infelizmente, está. Depois das eleições. Você quer que eu fale sobre isso? Queria um pouquinho. Está brabo? Está bravo, está estranho, não é? O mundo está estranho, não é? O mundo está estranho. De qualquer forma, muita gente que vê as fotos, comenta, que paraíso. Eu sempre digo, não existe isso. Eu tenho um livro que se chama O Paraíso e Outros Infernos. Porque o paraíso e o inferno são sobretudo interiores, não é? Você pode estamos aqui todos nesta sala e algumas pessoas estão no paraíso e outras pessoas estão no inferno. E então não é pelo facto das pessoas se deslocarem para a minha ilha de Moçambique, que é o nome da minha cidade, onde eu vivo, que vão ficar no paraíso, não é? E realmente, eu vou dizer, tenho essa experiência, muita gente chega, na primeira semana quer comprar casa, na segunda semana quer ir embora. Não é? Sobretudo por causa do isolamento, você tem que se habituar. Tem vantagens, porque você tem que se habituar a viver com menos. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do nosso tempo. Todos nós nos deveríamos habituar a viver com menos, percebendo que viver com menos é viver com mais. Então tem isso, não é? Mas é um exercício. Esse exercício de despojamento é um exercício. É um exercício. Então nem toda a gente consegue viver ali. Agora, a situação atual é complicadíssima, porque houve eleições, o partido no poder roubou as eleições, como faz sempre, só que desta vez tem um cara com um discurso messiânico, que é um pastor evangélico, apoiado pelas igrejas evangélicas aqui do Brasil, que fez um vídeo declarando a sua admiração por Bolsonaro. Então, as pessoas falam, mas qual é o mal? Eu sempre digo, bem, o mal é que o Bolsonaro não é exatamente um democrata. Então, se você está querendo construir uma democracia, a mim não me assegura grande confiança, não é? Mas é a situação em que estamos. Pode ser que seja possível realmente agora. Pode ser que sim, que às vezes é preciso um abanão e depois a sociedade se reconstrói, mas é muito perigoso, é uma época muito perigosa. Mas é perigoso no mundo todo. Viver é perigoso. A gente tem um tempinho para umas perguntinhas? Se alguém tem pergunta, gente? Como é que faz? Lá em cima tem já. Uma corajosa. Ela foi... Obrigada. Boa tarde, noite. Eu estava aqui bem, assim, só esperando mesmo a deixa. Eu tenho primeiro, uma alegria ouvi-los. Eu tenho muito interesse pela figura de mestre, pelo ofício de mestre também, enfim.
E estou muito curiosa para entender como isso se desenvolve, né, no Mestre dos Batuques. Mas queria te perguntar sobre se você identifica mestres na tua caminhada e o que faz com que você identifique que essa pessoa, e não aquela, mas essa, foi um mestre. Primeiro, talvez, explicar mesmo o título do livro, não é? Mestre dos Batuques é um cargo dentro da complexa hierarquia da corte do Reino do Bailondo. Então, o Reino do Bailondo, tradicionalmente, existe até hoje, mas de forma mais simplificada. Mas no século XIX, início do século XX, era uma estrutura extremamente complexa e havia cargos para tudo que você possa imaginar. Tinha o cara que vigiava o fogo, por exemplo. Tinha uma personagem que eu acho deliciosa, que era uma mulher. Deixa eu ver se eu lembro agora. Era uma mulher, que era uma das mulheres do rei, que a função dela era consolar as outras mulheres quando tinham algum problema. Então, quando alguma dessas outras mulheres tinham problema, ela se sentava numa pedra que era chamada a Pedra do Consolo. E aquela outra mulher, vendo a outra sentada ali, ia falar com ela, conversar com ela. Era a função dela na estrutura do reino. Então, havia cargos para tudo. Esse cargo, mestre dos batuques, era o cara que era encarregue, que estava encarregue de escolher os diferentes ritmos para cada uma das diferentes cerimónias. Cerimónias políticas, religiosas, mágicas, diplomáticas, o que fosse. Também o batuque é uma forma de comunicação à distância, portanto, ele também era um pouco o ministro das comunicações. Ok? E tinha um lado mágico, porque todos aqueles cargos tinham um lado espiritual, um lado mágico. Os próprios reis eram reis magos, nesse sentido, eram reis com poder espiritual. Então, isso, primeiro para dizer isso. Então, creio que o mestre dos batuques, que em Umbanda é Engengo, o Engengo tinha esse nome porque ele tinha acesso a alguma sabedoria antiga, mas ele também aprendia com os próprios batuques. Ele era também um discípulo, não é? E a mim agrada-me essa ideia do mestre que é, sobretudo, um discípulo de algo que escuta uma outra voz, que é alguém cujo ofício é escutar outras vozes. E os seus mestres? Na literatura, você quer dizer, é isso? Na vida é muito vasto, não é? Na vida é muito vasto. Os meus filhos. Estávamos a falar dos filhos. Os meus filhos. Sem dúvida alguma, os meus filhos. Depois, eu acho que, mais uma vez, os livros nos ensinam tanto, não é? Então, tive a sorte de crescer numa casa com muitos livros. E de encontrar muitos mestres ao longo da vida nesses livros. Não é? Todos esses escritores que me empurraram para a escrita, alguns dos quais eu falo aí, não é? Desde o Essa de Queiroz, ao Cortázar, ao Borges, Clarice, Gabriel Garcia Marques. Então, todos eles, eu posso dizer que foram meus mestres. Oi, Agualusa. Você falou uma coisa tão bonita há pouco, que a literatura, principalmente a literatura de ficção, é capaz de exercitar a nossa empatia com o próximo, né? Nos seus livros, por exemplo, a gente consegue se ver refletido no outro, não no outro africano, porque isso é uma abstração, no outro angolano, e há várias Angolas, como você mesmo falou, né? Você acha que esse tipo de exercício, de você se ver refletido no outro, ainda mais nós, que somos o país mais negro do planeta, tirando a Nigéria, né? Para nós, isso é importantíssimo, que a gente se veja refletido no outro, do outro lado do Atlântico. Tem uma história também bonita do Cherno Monenembo, né? Que é um escritor da Guiné
Conakry, que foi ocupada pelos franceses. Conheço ele, conheço. Ele veio para cá na década de 90 e ele ficou espantado de encontrar a África no Brasil, e ele escreveu um livro que, se não me engano, a editora Nós publicou no ano passado, chamado Pelourinho, em que o protagonista vem para o Brasil para reencontrar uma parte das suas heranças que não estavam lá onde ele estava, mas que estavam aqui, também presentes aqui. Sim, eu acho que é muito, muito importante um país como o Brasil, que é mais do que isso, é um país de matriz africana, porque não é já uma questão de origem étnica, é uma questão de cultura, sobretudo, não é? E as diferentes expressões da cultura brasileira, se você pensar aquelas pelas quais o mundo se interessa mais, porque são particularmente vibrantes, todas elas são de matriz africana, todas. Então, o Brasil é essencialmente um país de matriz africana, e isso atravessa a sociedade inteira. Quer dizer, o cara descendente de alemães no Brasil é também ele de matriz africana, tem também essa matriz africana. Então, não é só o cara brasileiro de descendência africana que vai a Angola e se pode encontrar. É também o cara que descende de alemães, mas que vai a Angola e também se encontra em Angola, nessa cultura angolana que formatou, que deu origem à cultura brasileira. Não é? Então, eu acho muito importante, por exemplo, agora, felizmente, nos últimos anos, a literatura africana começou a circular com muita intensidade no Brasil. Falta a música, não é? A música que tem uma vitalidade tão grande, não é? Quer dizer, hoje você não há grande música europeia que não tenha uma contribuição enorme da África nos dias de hoje, não é? Então, falta ao Brasil redescobrir ainda essa cultura africana contemporânea, as artes plásticas, que também, hoje, no mundo inteiro, os artistas africanos estão a dar cartas, não é? No mundo inteiro, com uma força enorme, porque realmente as artes plásticas em África, a criatividade africana é muito grande, por uma razão talvez muito simples, porque a realidade obriga as pessoas a serem criativas, não é? Confronta as pessoas, você tem que ser criativo para sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Então, de facto, essa cultura contemporânea africana, que tem uma vitalidade enorme e que se exprime na música, nas artes plásticas, no cinema, na literatura, é importante que o Brasil redescubra. É importante que o Brasil tenha orgulho nessa cultura africana que herdou. Não é? Sem dúvida. Boa noite. Você colocou que você conheceu o Brasil por Jorge Amado, né? E eu vivi no contrário. Eu começo a entender um pouquinho, conhecer um pouquinho da África através dos seus artigos do Globo, né? E desperto o interesse de conhecer mais, inclusive a música. De vez em quando eu vejo que você coloca algumas referências de autores, de cantores, e sempre estou buscando aprender, né? Então, o contrário também é verdade. Inclusive querendo conhecer a África, uma coisa que eu até então não imaginava antes, né? Você falou que conheceu o Brasil quando você veio para Salvador, mas você depois começou a falar que você teve uma segunda descoberta e que ela foi diferente. Eu entendi isso, mas só que você não chegou a falar. A partir de uma certa altura havia um Brasil que sempre esteve presente, mas que eu não conhecia, que era esse Brasil anti-Brasil, sabe? O Brasil que odeia a mestiçagem, o Brasil que odeia a alegria, entende? Que para mim foi uma revelação. A gente também. Então, eu tinha essa intuição de que existiria, mas não tinha noção da dimensão, ok? Um pouco agora que a gente vê nos Estados Unidos, quer dizer, a gente sabe que existe, mas com essa dimensão não sabe, não é? Quer dizer, que existe uma América racista, a gente sabe que existe, mas com esta dimensão, que existe uma América misógina, a gente sabe que existe, mas com esta dimensão é uma revelação. Sem dúvida. Então, sem dúvida, eu acho que daí a importância do conhecimento, não é? E da divulgação dessas realidades.
E é isso, é mesmo verdade isso. Eu vi isso tantas vezes acontecer, brasileiros chegando a Angola e se encontrando. E você só consegue explicar o Brasil se conhecer a África, se conhecer esses países que deram origem, essas culturas que deram origem à cultura brasileira, senão você não conhece. Um pouco como eu estava falando sobre a língua portuguesa, não é? Um português que não conheça a língua portuguesa ou as línguas portuguesas faladas no Brasil, não conhece a sua língua. Um brasileiro que não conheça, eu já uma vez disse, você tem aqui no Brasil, falando ainda da língua, uma infinidade de palavras que vêm diretamente das línguas africanas de Angola. E não só de Angola, da Nigéria, etc. Então, se você tirar essas palavras do português do Brasil, você ainda é capaz de falar português. O que você não é capaz é de ser brasileiro. Como é que você... Desculpa. Oi, Agualusa, é um prazer te ouvir. Você citou uma frase, se não me engano, do Mia, que me remeteu a algo que o Marcelino Freire disse ontem. O que você citou, se não me engano, né, do Mia, só não sou cego quando escrevo. E Marcelino disse ontem, escrever é inaugurar a visão para as coisas. E a minha pergunta é, esse já é um defeito de nascença, de quem nasce escritor, ou, no seu caso, é algo que você exercita desde sempre? Não, acho que você acertou. Acho que é um exercício, não é? Você se exercita nisso. Então, é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, não é? Você tem que se exercitar, sem dúvida. Começando por ler, não? Acho que um escritor é, antes de mais, um grande leitor. Não há escritor nenhum que não seja um leitor, em primeiro lugar. Então, ao ler, você já está fazendo esse exercício. Sim, de olhar o mundo, né? De ver. Boa noite. A gente falou de ancestralidade, e eu pensei em pertencimento. Você disse, o escritor tem que ser todo mundo, né? E eu acho que os não escritores também, né? Acho que isso é a verdadeira realização da humanidade, né? Mas eu queria fazer uma pergunta sobre pertencimento e ancestralidade, né? Eu tenho uma grande conexão com cosmovisões indígenas, africanas, com as que eu tenho contato, mas também sei que eu tenho conexões com a Europa, e isso, às vezes, me causa um certo conflito, um certo desconforto. Eu queria saber se você já sentiu esse desconforto alguma vez. Um amigo me disse, a gente precisa integrar tudo isso, né? Porque tudo isso se encontrou aqui no Brasil, por exemplo, em outros lugares também. Mas eu sinto que é uma coisa que eu não lido muito bem. Eu não me sinto pertencendo a coletivos com os quais eu me sintonizo, às vezes, melhor, né? Estando aqui no Brasil. Sem dúvida. Eu acho que comecei escrevendo por isso, não é? Comecei escrevendo para tentar perceber quem eu era naquele contexto específico, não é? Quem eu era dentro do país onde eu nasci, não é? Depois é verdade que a seguir tomei o gosto pela escrita, porque escrever é muito prazeroso, não é? A escrita em si. Mas escrever é também, permanentemente, uma forma de você trabalhar as suas inquietações, não é? É isso. Então, eu já escrevi, não sei, 16 romances, uns 10 livros de contos. Então, de alguma forma, estou muito apaziguado, mas, ao mesmo tempo, sou uma pessoa com grandes inquietações, não é? Mas escrever ajuda, de facto. Então, escrever ajuda. Acho que essa inquietação que você sente é uma inquietação positiva, não é? Acho que o que nos move são as inquietações. Vem um livro infantil aí em 2025? 2025 vem um livro para crianças, sim, que se chamará qualquer coisa como Pai me conta uma história, porque você falou, eu levo a menina à escola todos os dias, e nesse percurso para a escola eu tenho que contar uma história para ela, um conto, porque é a maneira dela se distrair, senão ela começa a ficar inquieta também, a querer, não consigo caminhar, já as minhas pernas doem, não tenho pernas, tudo serve, não é? Mas a partir do momento em que eu digo,
Tu conheces aquela história? Passa por uma porta. Olha, estás a ver este portão verde? Este portão verde era aqui atrás vivia o rei Esmeralda, vamos dizer. Imediatamente ela esquece tudo, ela fica completamente presa às histórias. Então, esse conto é um conto um pouco sobre essa experiência. Sobre essa experiência e sobre algumas histórias que eu fui criando enquanto a levava à escola. Com os pitacos todos dela, né? Pede, ela vai chega dando a pedir coisas, pede personagens. Não pede? Sim. Isso ela virou um pouco uma leitora. Não sei como ela vai fazer depois quando começar a ler ficção, não é? Porque ela está muito mal habituada, porque agora ela diz, não, assim não. Está muito triste, não quero essa história, não quero assim, não, vai ter que ser de outra maneira. Ou então isso, então ela diz, agora quero uma história com um cachorro, não é? E você tem que colocar o cachorro na história. Então não sei como vai ser quando ela começar a ler ficção, vai ficar irritada, não é? Porque vai querer uma coisa mais interativa. É um bom exercício como escritor também, te dá um bom refresh, exercício. assim, né? E as crianças têm isso, as crianças são muito atentas, não é? Então não se deixem. Um adulto às vezes você consegue enganar. Criança você não consegue enganar. Encerramos? Temos tempo? Tem alguém mais querendo fazer pergunta, gente? Pode ser. Estou aberta a tudo. Eu acho que ela é uma artista já, né? Agora, depois pode exprimir-se de formas muito diversas. Bom, você fez uma coluna muito linda, que é Patins Cor-de-Rosa, né? Em que você narra duas meninas compartilhando um patins, cada uma com uma perna, um pé do patins. Eu vi, não é? Tirei uma foto até de duas meninas. Mas esse é o lado fantástico de se viver. Eu acho que provavelmente em qualquer lugar do continente, mas ali em particular na ilha de Moçambique, que é uma cidade muito, muito antiga, uma cidade histórica, foi a primeira capital do país, mas, enfim, sempre foi um lugar de cruzamento, de encontro de culturas e de mundos. E é muito fácil encontrar histórias extraordinárias, não é? Eu tenho um livro sobre a ilha que se chama Os Vivos e os Outros, e as histórias mais inverosímeis, aquilo que você chamaria realismo fantástico, são aquelas histórias que realmente aconteceram. Quando você vira uma história que diz isto não pode ser, é porque aconteceu. É porque aconteceu. E tem essas coisas bonitas. Então tem coisas que são lições de vida, não é? Esse episódio das meninas dividindo um par de patins com uma enorme alegria, não é? E talvez a alegria, vou dizer, com todos os desafios, todos os problemas do continente, ainda hoje, neste momento em que Moçambique vive, que está agitadíssimo, mas se você for a Moçambique hoje, como se for a Angola hoje, a primeira coisa que você vai ouvir são as pessoas a rir. É a gargalhada das pessoas, é a alegria. Então, a alegria, para mim, é sempre a maior lição que posso ter em África. É aprender a viver com alegria. Por quê? Porque as pessoas conseguem perceber a beleza do mundo nos pequenos detalhes. Não é? Uma amiga que viaja muito estudando o Brasil e estudando as festas do Brasil, ela falou para mim um dia que a pergunta que mais vinha, né? Mas assim, essas pessoas tão humildes, às vezes, né, não têm o que comer, um cortador de cana, continuam fazendo festas. Como tanta alegria dentro dessa tristeza? E até ela entender que, muitas vezes, a festa vem da dor, né? É a coisa do rir, é resistência, né? E aí... mas também porque você consegue encontrar beleza nas coisas, quer dizer, dançar, não é? Como as pessoas dançam. Ouvi dizer que você dança, dançar. Que é bailarino, praticamente bailarino. Não. Eu tentei, já enlouqueci, até já cheguei a enlouquecer. Não só as minhas mulheres, ex-mulher, etc., as filhas, também a filha mais velha. A filha mais nova, como é tão má dançarina como eu, dança comigo. Mas as outras me abandonaram. Desistiram. Todas as pessoas que dançaram comigo desistiram de dançar comigo, exceto a pequenina.
A pequenina é a minha última esperança. Mas você cresce num país, também tem isso. Quer dizer, eu lembro-me uma vez que eu fiz um enorme sucesso, já tem muito tempo, numa discoteca londrina, de Londres, dançando, porque era uma noite de danças cubanas. E, quer dizer, aqueles brancos não dançavam nada. Então, eu que danço muito mal, não é? Se fossem triangulanos, estava tudo a fazer troça de mim. Mas para aqueles brancos aquilo era incrível, não é? Arrasou. Pô, arrasei. Foi a única vez que eu dancei bem na minha vida, não é? Porque os caras dançavam pior que eu, não é? Mas, para a gente encerrar aqui, nessa história do patins cor-de-rosa, nessa crônica, você fala, o que me chamou a atenção ali foi você dizer que a melhor forma de multiplicar um prazer é dividi-lo. Né? Você fala do prazer compartilhado. Né? Além de te dizer e dizer para todo mundo que eu estou tendo um enorme prazer em compartilhar aqui essa tarde, eu queria perguntar para você como é esse prazer compartilhado na literatura para você, no sentido de você ver quando o seu livro, a sua história, chega no público. É como eu disse no início, um livro começa a existir a partir do momento em que começa a ser lido. Não é a partir do momento em que você terminou o livro. Você terminou o livro, mas o livro não existe. Inclusive, porque cada pessoa lê o livro de uma maneira diferente. Quando alguém começa a ler um livro, começa a inventar o livro. Não é? Tudo ocorre dentro de você, tudo acontece dentro de você. E, claro, cada pessoa é uma pessoa diferente também. Não é? Então, o livro começa a ter essas múltiplas existências a partir do momento em que é lido. E realmente é muito gratificante, sim, é a melhor coisa que há. Alguém vir ter com você porque se identificou, porque gostou do livro, porque encontrou naquele livro alguma luz. Não é? É a melhor satisfação que um escritor pode ter. Mas também tem isso, como eu disse antes, são os leitores que nos ensinam, que nos explicam, que nos entregam a história. A gente dá uma história para eles e eles dão-nos muitas histórias a nós. Não é? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado a todos.